Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição e hoje descortinando o tabernáculo. Ao final dos vídeos, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se possível, diga de onde você está conectado. O versículo do dia está em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, que diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa ele ressalta que em Cristo nós temos acesso ao Santo dos Santos. O texto de referência está em Êxodo, capítulo 39, versículos 33 a 43, onde consta a relação dos materiais, dos utensílios e das especiarias levadas a Moisés para serem colocados e utilizados no tabernáculo móvel no deserto, conforme todas as orientações de Deus, e que Moisés, ao ver toda a obra realizada, literalmente conforme o projeto dado por Deus, Moisés os abençoou. Descortinar o tabernáculo é abrir os olhos para melhor entender o Novo Testamento, pois tudo que envolveu a sua construção, seus utensílios e também as atividades desenvolvidas no tabernáculo no deserto foram figuras ilustrativas da consolidação do plano de redenção da humanidade, concretizado na pessoa de Jesus Cristo e descrito no Novo Testamento. Foi uma forma visível e também palpável de Deus revelar grandes verdades ao seu povo e também à humanidade, com o intuito de gerar e consolidar uma vida devocional prática e diária de santidade, de adoração, de temor ao Senhor, com respeito profundo, com reconhecimento pleno a Yahvé Adonai como o único Senhor supremo do universo. O pastor César Rosa ele ressalta que por meio do tabernáculo, Deus ele se estabeleceu literalmente no meio do seu povo com o objetivo de se relacionar com o seu povo, se relacionar com o ser humano e abençoá-lo de forma plena. Com 3 divisórias, o tabernáculo evidencia limites e propósitos diferentes na vida devocional e no exercício ministerial em 3 níveis de adoração diferentes. Esses 3 limites, esses 3 níveis diferentes, eles foram fixados pelo próprio Deus para o bem comum, tanto dos sacerdotes quanto também do povo em geral. O pátio da congregação tinha uma única porta de acesso e próximo à entrada estava o altar de bronze, que era o altar do holocausto. Um pouco mais à frente ficava a pia, também de bronze, e ela também tinha uma base, e era cercado por cortinas sustentadas aí por colunas em torno de 2,29 m de altura. A porta de acesso simboliza a fé em Jesus, que é o único meio de acesso para se oferecer a Deus algo agradável, reaproximar dele e se beneficiar do sacrifício de Jesus. O pátio também era conhecido como átrio e servia como um espaço público onde os adoradores judeus eles podiam se reunir e oferecer sacrifícios. No pátio eles oravam, louvavam ao Senhor e entregavam suas ofertas aos sacerdotes para ser oferecido a Deus. No tempo de Jesus, o pátio do templo foi banalizado pelos judeus que o transformaram em uma feira livre para comercializar animais para serem sacrificados. Quem não quisesse ter o trabalho de levar de seu rebanho um animal, conforme orientado por Deus, ou não quisesse ser visto levando o animal ao templo para sacrificar e ser tido aí como alguém que havia cometido algum tipo de pecado, simplesmente essa pessoa ela comprava um animal ali no pátio exterior do templo para oferecer ao Senhor. Isso facilitava a ida e não expunha a pessoa que ia sacrificar ao Senhor. Tipicamente igual às facilidades que são buscadas hoje pelas pessoas que procuram uma maneira discreta e descompromissada de servir ao Senhor. O pátio do tabernáculo também aponta para o privilégio de a pessoa ter acesso, ter liberdade de adorar a Deus no santuário, mesmo que ela esteja iniciando seus passos na fé e ainda não seja separada a um ministério específico. Além disso, também lembra a necessária separação constante que deve haver da santa presença de Deus que é manifestada aos seus adoradores, das pessoas ímpias que se recusam a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. As pessoas ímpias que se recusam a arrepender-se dos seus pecados jamais terão acesso ou acessarão os atos do Senhor para adentrar no santuário. Jamais irão cruzar as cortinas do lugar santo e se auto-impedirão de passar pelo véu e ter acesso ao lugar santíssimo. O lugar santo ele era a segunda divisão do tabernáculo. Só tinha acesso ao lugar santo quem tivesse passado pelo átrio e fosse um sacerdote.
Ou seja, precisava ter se arrependido dos seus pecados, exercido a fé em Deus e se disposto a oferecer um sacrifício agradável a Ele, ter tido aí a iniciativa de caminhar e acessar o átrio do santuário, acessar a igreja, ter entregado a sua oferta reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida e sua eterna dependência dele, e ter, por suas experiências pessoais com Deus, passado a um nível de relacionamento espiritual mais profundo com Deus, ao ponto de se tornar um legítimo representante de Deus na terra, disposto a oficiar em seu nome e ajudar outras pessoas a se aproximarem de Deus para receber o perdão de seus pecados. Na época do tabernáculo, isso equivaleria a pessoa ser da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Hoje equivale a pessoa ser membro ativo do corpo de Cristo, compromissada com o reino de Deus e disposta a cumprir o ID de Jesus pelo exercício de diferentes tipos de dons espirituais e das características do fruto do Espírito. Ainda quanto ao lugar santo, o castiçal, a mesa dos pães da propiciação e o altar pequeno que queimava incenso santo eram todos revestidos de ouro puro. Esse fato evidencia que o ambiente era mais reservado por guardar aí maiores riquezas. Além disso, a pessoa tinha acesso pleno aos pães da propiciação, ao azeite santo que era queimado no castiçal e ao incenso exclusivo e santo que era queimado no altar pequeno, numa clara demonstração de que quanto mais a pessoa se aprofunda na comunhão com Deus, por meio aí do sacrifício de Jesus, mais ela experimenta as riquezas de Deus à sua disposição e mais enriquece a sua vida com experiências espirituais profundas. O lugar santíssimo era a área mais restrita do tabernáculo, e nesse espaço ficava a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo, com as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu no deserto e uma porção do maná do deserto. No lugar santo, os utensílios que eram utilizados, eles eram revestidos de ouro. Já no lugar santíssimo, onde Deus manifestava a sua glória no maior nível que o ser humano podia suportar, o utensílio ele era de ouro puro. E o que não era de ouro, por estar onde estava, era preservado intacto, sem possibilidade de deterioração com o tempo. O maná, por exemplo, no deserto só durava um dia ou no máximo 2. Na Arca da Aliança, eles não sofriam nenhuma alteração com o tempo. É incrível o elevado nível espiritual do lugar santíssimo e por isso somente o sumo sacerdote podia adentrar nele e apenas uma vez por ano, após passar pela porta do tabernáculo, passar pelo altar do sacrifício, onde oferecia para si mesmo um sacrifício em prol aí da sua purificação, em prol do perdão de Deus para a sua vida, passar pela bacia de bronze e se lavar, passar pelo lugar santo, acender o candelabro com o azeite santo, manusear os pães da propiciação e experimentar o efeito do incenso santo no altar pequeno. O lugar santíssimo ele era separado do lugar santo apenas por um véu de aproximadamente 10 centímetros de espessura, tecido com 72 dobras torcidas e cada dobra feita com 22 fios. Somente uma junta de bois podia rasgar o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quando Jesus expirou na cruz, o véu ele foi rasgado de alto a baixo sem que ninguém encostasse um dedo nele. Isso significa que quem se arrepender dos seus pecados, exercer a fé em Deus e se dispor a agradá-lo, quem tiver a iniciativa de caminhar e acessar o santuário do Senhor para se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida e sua eterna dependência dele, quem aproveitar as oportunidades para ter experiências pessoais com Deus e tiver lutado para se aprofundar aí o seu nível de relacionamento espiritual com Deus, quem, entendo a oportunidade de se tornar membro efetivo do corpo de Cristo, que é a igreja, for compromissado com o reino de Deus e disposto a fazer prevalecer a sua vontade conforme instruções na Bíblia Sagrada, tem acesso livre ao lugar santíssimo, para desfrutar do mais elevado nível de relacionamento que um ser humano ele pode ter com o próprio Deus. A semelhança de Moisés que falava com Deus face a face e dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento que uma vez por ano acessavam o lugar santíssimo. No tabernáculo também havia 2 altares. Os 2 altares eles trazem simbolismos profundos quanto aí às verdades reveladas no sacrifício de Jesus e descritos com detalhes no Novo Testamento. O altar do holocausto ele era todo de bronze,
que era um material resistente e um bom condutor de energia. Media em torno aí de 2,25 metros de largura e de comprimento, e também era conhecido como o altar da transferência, pois era naquele altar que o ofertante ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, transferindo aí a sua culpa para ele, e o cordeiro pagava com a sua própria vida em substituição ao pecador arrependido. As atividades sacerdotais elas deveriam ser desenvolvidas de forma que o altar ele se mantinha aceso o tempo todo, enquanto o tabernáculo estivesse erguido nas paradas temporárias dos hebreus no deserto. O altar do holocausto é um símbolo direto da cruz de Cristo, pois era onde o cordeiro, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, era colocado para ser totalmente queimado, consumido por inteiro, como preconiza o significado do termo grego para altar. A fumaça ela produzia um odor muito forte, um símbolo de que o pecado humano ele deve ser visto e sentido como algo ruim, algo indesejável e que provoca repulsas. Como a fumaça representava o resultado do sacrifício oferecido a Deus por um pecador arrependido que preencheu todos os requisitos e instruções dadas por Deus a Moisés, a fumaça ela subia e era recebida por Deus como cheiro suave. O mesmo altar onde as mortes aconteciam gerava vida ao pecador arrependido. No altar, o pecado era confrontado, encontrava o seu julgamento e o pecador ele era absolvido, tendo em vista o seu coração quebrantado e arrependido. A semelhança do cheiro da fumaça do sacrifício do altar do holocausto, o sacrifício de Jesus na cruz, um ser inocente oferecido no lugar da humanidade pecadora, foi extremamente horrível, difícil de ser presenciado e impossível de ser sentido. No entanto, foi recebido e aceito por Deus como um cheiro suave. A morte de Jesus em substituição à humanidade, da mesma forma, gerou vida aos que se arrependerem dos seus pecados, que se lançarem pela fé diante de Deus por meio do sacrifício perfeito, permanente e insubstituível de Jesus, que foi a consolidação do projeto de Deus para a salvação da humanidade. O altar do incenso ele ficava dentro do lugar santo, media aí cerca de 45 centímetros quadrados e era feito de madeira de acácia, uma madeira forte, durável, resistente aos insetos, de cor bonita e revestida de ouro puro, simboliza aí o próprio Cristo. O altar do incenso ele ficava ao lado da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Por isso também era conhecido como o altar que estava perante a face do Senhor. Nesse altar era oferecido o incenso santo exclusivo para ser queimado no altar do incenso, símbolo da oração do cristão, que era composto por estoraque, uma substância que saía sem incisão de uma árvore encontrada nas montanhas de Gileade, na região montanhosa e florestal que ficava a leste do Jordão, famosa pelo bálsamo que produzia. Tinha também a ônica ou onincha, que era encontrada em conchas marinhas retiradas de uma espécie de caranguejo que vivia no fundo do Mar Vermelho. Outro componente é o gálbano, uma resina aromática retirada da folha de um arbusto da Síria. As folhas elas eram quebradas e moídas. Outro componente era o frankincenso, uma resina aromática retirada por incisão de um arbusto. O frankincenso saía lentamente e era amargo ao paladar. O sal ele era utilizado como conservante para que a parte não utilizada ficasse aí conservada sem estragar. Juntando-se todos os ingredientes, moía esses ingredientes, reduzia a pó e colocava no incensário para ser queimado de manhã e também na parte da tarde. A composição do incenso santo que era queimado no altar do incenso mostra todas as características do sofrimento de Jesus e aponta para o resultado final do sacrifício de Jesus na cruz, que deve ser a base da oração do cristão. O estoraque fala da espontaneidade com que Jesus ofereceu a si mesmo e que o cristão deve se oferecer diante de Deus em oração. A ônica, a onincha, representa a profundidade do sacrifício de Cristo e da oração do cristão. O gálbano mostra como Cristo foi moído pela humanidade com o objetivo de gerar um sacrifício em cheiro suave diante de Deus, para que Deus responda à oração do cristão. O frankincenso aponta para o que Jesus experimentou na cruz, algo lento, extremamente amargo e doloroso. O sal, ele fala do efeito conservante do sacrifício permanente de Jesus na cruz, que atua, que reflete na oração dos servos e servas do Senhor. O sumo sacerdote ele só adentrava no lugar santíssimo depois de passar pelo altar do incenso, que simboliza o acesso livre à presença de Deus. O que hoje é feito pela igreja por meio da oração como resultado final do sacrifício de Jesus na cruz.
O pastor César Rosa, ele frisa que assim deve ser a vida do cristão, regada com oração e adoração, construída a partir do sacrifício de Jesus, mostrando disposição em estar e em permanecer na dependência de Deus. Os utensílios para a limpeza utilizados no tabernáculo revela como Deus trabalha nos detalhes e conecta perfeitamente todas as coisas para evitar prejuízo no ato de o ser humano se aproximar de Deus para ser aceito, abençoado e adorar a Deus na beleza da sua santidade. As espevitadeiras, elas eram feitas de ouro e era um instrumento utilizado para fazer a limpeza do carvão que acumulava com a queima do azeite santo e alimentava o candelabro de ouro que ficava aceso continuamente. O ouro utilizado para fabricar as espevitadeiras era purificado pelo fogo. E a limpeza realizada com elas fala do processo de purificação que o cristão deve se submeter para eliminar as sujeiras, eliminar os pecados até involuntários que são cometidos em consequência da dinâmica da vida diária. As espevitadeiras é um símbolo da palavra de Deus que purifica e santifica o pecador. O fogo do Espírito Santo ele vai expondo as sujeiras espirituais que impedem o brilho dos luzeiros de Cristo. E elas devem ser eliminadas. E só podem e devem ser eliminadas por alguém que tenha passado pelo processo de purificação da palavra de Deus. Assim como as espevitadeiras eram indispensáveis e exerciam importante função de limpeza no tabernáculo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é indispensável na vida cristã e exerce função de limpeza na igreja coletiva e individual de Jesus, que ainda continua peregrinando nessa terra. Quanto à bacia de bronze com a sua base que ficava no átrio do tabernáculo, ela era de uso exclusivo dos sacerdotes. Obrigatoriamente, os sacerdotes eles tinham que lavar os pés e as mãos antes de iniciar as atividades no lugar santo e também para se aproximarem do altar do holocausto. Os casos de desobediência, eles eram punidos com a morte do infrator. O pastor César Rosa ele lembra que o fato de a bacia ser de bronze fala da firmeza e da força que precisa se ter no combate ao pecado. A água utilizada na bacia de bronze é um símbolo da palavra de Deus que lava e purifica a alma humana para ela se aproximar de Deus, como Jesus expressou ao dizer aos seus discípulos em João capítulo 15, versículo 13. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O conjunto da obra e a obediência irrestrita por parte dos sacerdotes aponta para a necessidade de uma busca constante por uma vida de pureza, de santidade, para servir e ministrar diante do Senhor, pois sem santidade ninguém pode ver a Deus e nem ministrar alguma coisa que agrade o coração de Deus. O pastor César Rosa, ele ressalta que o posicionamento do tabernáculo no centro do acampamento das tribos de Israel revela o desejo de Deus em literalmente habitar no meio do seu povo, os instruir, ser o seu referencial diário e nortear suas vidas. Assim como Israel, cada cristão precisa se dispor a ter Deus como centro de sua vida, aprender com ele, tê-lo como seu referencial e permitir que Deus aponte o norte de sua vida, a partir do exemplo prático de Jesus, em cuja vida os símbolos apresentados no tabernáculo se concretizaram de maneira única, perfeita e permanente. Agora não há mais necessidade do tabernáculo e dos utensílios que eram utilizados no deserto, pois o cristão é templo e habitação do Espírito Santo de Deus na terra, e todo aquele que adentrar no reino de Deus por intermédio de Jesus, o Cordeiro de Deus que literalmente tira o pecado do mundo espiritual do ser humano, tem acesso direto à santa e gloriosa presença de Deus. Se você ainda não o fez, aceite pela fé o sacrifício de Jesus como válido para a sua vida e garanta o seu acesso ao lugar santíssimo, à presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te conduza nesse precioso aprendizado e na condução de uma vida prática, diária e permanente, servindo a Jesus Cristo. Hoje nós ficamos por aqui. Prossiga na paz do Senhor.